pessoal, sejam bem-vindos. Hoje estaremos realizando um podcast da UNA Linha Verde, da Unidade Curricular Saúde Única. Hoje iremos falar sobre um tema que está transformando o mundo, que é o uso da inteligência artificial dentro da saúde única, que integra saúde humana, ambiental e animal. Para começarmos, vou estar explicando um pouco sobre a saúde única. A saúde única é uma abordagem que entende que a saúde humana, animal e ambiental se integram e estão conectadas. Isso significa que não adianta cuidar apenas das pessoas. Se os animais e o ambiente não estiverem saudáveis, mais cedo ou mais tarde, isso afetará a humanidade também. É uma visão integrada, colaborativa e preventiva de saúde. O nosso trabalho é a respeito do uso da inteligência artificial, onde está se tornando uma ferramenta poderosa para melhorar diagnósticos, antecipar riscos, organização de dados, apoio a decisões clínicas, tanto na medicina humana, animal e na proteção ambiental. Nosso objetivo é mostrar de forma simples e prática como a IA já está presente em diferentes áreas e como ela pode tornar o cuidado mais eficiente e mais seguro. Hoje vamos estar com duas profissões diferentes para poder estarmos ressaltando um pouco sobre cada uma dessas saúdes únicas. Olá pessoal, meu nome é Alice, estou estudando de psicologia, estou saindo do sexto período e indo para o sétimo e estou aqui hoje com a Kézia e com o Robertson e eu vou falar mais sobre essa saúde única voltada para a saúde mental e humana. Eu sou o Roberto, casado com a Cláudia, pai da Sara, Gabriela e Rafael. Eu gosto de falar isso nas apresentações, eu gosto de falar isso. Sou graduado em rede, pós-graduado em gestão de projetos, trabalho na área de TI já há 14 anos, no Cicobi, sempre na mesma empresa. E nós vamos falar aqui sobre a saúde única. Isso mesmo. Aí eu vou estar falando um pouquinho sobre a saúde animal, a Alice vai falar da humana e o Robert vai falar sobre a saúde ambiental. Para começar nossa conversa pela saúde única, eu quero destacar um ponto fundamental, que é a saúde animal. Os animais desempenham um papel enorme na nossa vida, não só os animais domésticos, mas também os da produção e os silvestres. Eles podem transmitir doenças, sofrer conflitos que afetam a economia e também são indicadores importantes da saúde ambiental. Primeiramente, por que a saúde animal é essencial para a saúde única? Muitas doenças que surgem são através de zoonoses, ou seja, doenças que são transmitidas por animais. Um exemplo, a raiva, leptospirose, gripe aviária. Então, na saúde única, a gente monitora esses animais ajudando a prever surtos e evitar epidemias. Já a IA na saúde animal ajuda com diagnóstico precoce, exemplo, câncer, sensores que indicam mudança de comportamento, febre ou outros sintomas, monitoramento de rebanhos, previsões de surtos e o bem-estar do animal. E por que isso importa para nós humanos? Controle de doenças em animais, risco para pessoas, proteger a produção de alimentos, por exemplo, leite, carne, ovos, mantém o equilíbrio ambiental e reduz o impacto econômico de surtos. Então, entender é cuidar da saúde animal e não só cuidar dos animais. É sobre proteger toda a sociedade e quando unimos isso com a tecnologia e a inteligência artificial, conseguimos respostas mais rápidas, mais seguras e mais eficientes. Quero começar falando sobre a saúde humana, mas com foco na parte emocional. No nosso estudo que fizemos criar, aparecem atendimentos de triagens, aplicativos de suporte e até o acompanhamento terapêutico. Como vocês, profissionais, enxergam o uso da IA na saúde mental, principalmente a psicóloga, que é a Alice? Então, eu vejo a IA como uma ferramenta complementar do trabalho do psicólogo, Ela ajuda na organização dos atendimentos, na triagem inicial, na identificação dos riscos, que pode ter esse paciente, fora, da consulta, e o levantamento de sintomas, mas isso tudo não substitui, o vínculo que existe entre o paciente, e o psicólogo ou o analista. E quem interpreta, quem acolhe, quem sustenta todo esse processo clínico é o ser humano, nas suas relações. A IA ela vai trazer uma organização de dados,
uma organização de dados entre o paciente, talvez, e o consultório, o paciente e a clínica, mas nunca ela vai substituir o paciente e o profissional da área de saúde. Isso nunca vai acontecer, porque a IA, ela é uma máquina, ela é uma máquina treinada, entendeu? Então, ela é muito eficaz para organizar dados, mas não para substituir o homem. Isso não. E no lado emocional do paciente, nosso artigo observa que a eficácia da IA depende da supervisão humana e do uso consciente da tecnologia, pois a automatização excessiva pode comprometer a empatia, o raciocínio clínico e a individualidade do paciente. Vocês acham que a IA pode causar algum desconforto? As pessoas podem se sentir expostas, vigiadas ou até desumanizadas ao falar com uma máquina? Eu acredito que sim, né? Como ele falou, né? Nunca vai substituir essa afetividade, né? Porque a pessoa sempre vai estar conversando com uma máquina, né? Sempre quando a gente pergunta, um exemplo, né, pro chat GPT alguma coisa, no começo dá aquela sensação de ter uma resposta pronta, de ter uma resolução rápida para o problema, mas dá aquela sensação que você está conversando com uma máquina. E é diferente você estar conversando com uma pessoa, porque o paciente, né, no caso, a pessoa, ela precisa ter consciência do que aquilo que ela está falando está sendo ouvido e está sendo acolhido, né, por alguém. E quando, se você fala isso com uma máquina, não vai ter essa troca de informação. Então, eu acho que pode, né, trazer uma desumanização, né, do afeto, do sentimento que a pessoa deposita aí, né, numa clínica, né? E talvez seja até perigoso. Essa relação é até perigosa, porque dependendo da patologia desse paciente, ele conversar com uma máquina pode trazer um conforto para ele que vai gerar um transtorno muito maior futuramente. Uma dependência, né? Isso, então, justamente, ele vai ficar dependente de uma máquina que não vai trazer uma resolução para ele. Então, é muito perigoso essa interação do paciente com a inteligência artificial. Então, é sempre mesmo usar a inteligência artificial como meio e não como fim. Além de ser um agravante de os dados estar sendo, né, ali na rede, né, expostos, né, então essa exposição, né, de algum dado importante, algo super confidencial que a pessoa pode jogar ali, pode estar aberto a qualquer pessoa. Isso mesmo. E aí, essa situação, né, dos dados, tudo, acaba que a gente entra um pouquinho na ética. E eu queria saber de vocês quais vocês acham os principais riscos da IA. Seria privacidade de dados sensíveis, riscos de respostas inadequadas sem a supervisão humana ou a falta de empatia que a IA não consegue reproduzir? Tudo isso porque a IA não é um ser humano. Tudo isso que eu estou falando é algo humano, é algo nosso, né? Então a IA, ela não tem isso, ela não tem sentimento. Ela pode te dar uma resposta que você espera, ou que talvez você não espere, mas não tem esse contato, não tem verdade, né? A verdade única que nós, seres humanos, carregamos. Que a IA ela é treinada. Então, talvez você pode até ensinar ela a dar algum tipo de resposta para algum tipo de questionamento. Mas vai chegar uma hora que você, não sei se você já passou por isso, alguma pergunta, a IA vai responder assim, eu não fui treinada para isso. Então vai chegar um momento que vai gerar uma frustração também. Então, todas essas perguntas, eu acho que geram um problema. A IA, ela realmente pode trazer um problema aí, sendo usada como fim. Sim. No nosso estudo mesmo, a gente viu que princípios éticos, supervisão profissional, transparência, responsabilidade, a segurança da tecnologia operam como instrumento complementar e seguro dentro das práticas clínicas e contemporâneas. Para a gente finalizar a parte da saúde humana, eu queria saber se a IA pode substituir, por exemplo, psicólogo ou algum outro trabalhador, por exemplo, na sua área de TI. Ela pode algum dia estar nos substituindo ou ela funciona mais realmente como um apoio, como a gente está discutindo? Eu acho que na psicologia ela não chega a substituir, né? Nunca vai substituir, porque
A terapia, ela é algo, né, visível e tocável, né? São sentimentos, são afetos, são situações do cotidiano ali que você vai vivendo, vai experimentando, né? Vai criando experiência. Então, a IA realmente funciona apenas como apoio, ela não pode ser usada como fim de algo. Então, ela só para a organização, para a gestão mesmo, para facilitar a vida do psicólogo, mas não dentro da narrativa da clínica terapêutica, porque precisa de empatia, precisa de ter ética, né? Seria a gente voltar do princípio da ética, né? Da sensibilidade, da tomada de decisões clínicas. Então, esse afeto e esse vínculo a gente não consegue ter, né? Na IA, mesmo que você se sente às vezes escutado, né, acolhido, ali é algo raso, não é algo que te atravessa. Na área da tecnologia, a IA ela pode até substituir o serviço humano, mas em áreas muito relevantes. Mas eu acredito mesmo na inteligência artificial mesmo como meio. Ela não é fim, ela é meio. Ainda sempre é o homem, sempre é o ser humano. A inteligência artificial é meio, ela é usada como meio para tomada de decisão, para finalizar o processo. Não, isso, vou entrar na minha área agora, né? Estudante da fisioterapia, a gente acaba tendo que usar muitas mãos. Tanto se chegar numa clínica, tem equipamentos novos, da IA também para captar movimento, para a gente ver quais músculos estão sendo afetados, qual ADM, qual articulação está com pouco movimento. A gente tem esses meios para facilitar a gente, mas se a gente usar eles e não tocar no paciente, a gente não colocar nessas mãos e falar, olha, vou estar esticando sua perna, o paciente não se sente acolhido, não sente que realmente foi para uma fisioterapia. Falou, tipo, só colocou um monte de equipamentos lá, de tecnologia de IA, e não fez nada, não fiz nada, não me tratou direito. Então, realmente, não tem como a IA substituir a gente. Nós temos um papel fundamental, uns com os outros. Agora a gente vai colocar um pouco no assunto da saúde ambiental. Agora a gente vai entrar um pouco na saúde ambiental. No nosso trabalho, a gente estudou um pouco sobre a saúde ambiental, os impactos que a IA tem, principalmente em relação aos data centers. Eu queria que você pudesse explicar um pouquinho a respeito deles, de como que eles funcionam, e falar um pouco da alimentação, como que é a sua rotina, como que a IA está presente também na sua vida. É interessante, porque hoje é impossível a gente não falar e não ter essa rotina. Na nossa rotina profissional hoje não cabe mais a gente não usar ele. Não cabe, não tem mais jeito. Hoje, para quase em todo momento, a gente usa ele. Falando um pouquinho do data center, eu ontem estava mostrando para minha esposa nas casas do data center. O data center é um ambiente maravilhoso, é praticamente um ambiente de hospital que é muito protegido, tem ar-condicionado potente, tem a refrigeração do data center é violenta. O data center é uma sala com várias máquinas, várias luzinhas piscando, uma coisa de louco, um lugar, uma coisa maravilhosa, surreal um data center. E o principal ativo do data center, dados. Por isso, aquele cuidado do data center. Porque hoje o que tem de mais caro não é dinheiro. O que tem de mais caro hoje são dados. Dados, cada vez dados mais sensíveis. Hoje, quando você perde dados, você perde reputação, você perde confiança. Por exemplo, quando uma empresa é invadida, a reputação daquela empresa já cai. Isso tudo envolve data center. Porque esse data center ele tem que ser protegido, ele tem que ser redundante. Então, e as IAs, elas são armazenadas em data centers mesmo, cada um mais robusto que o outro, tem que ser assim. E voltando agora para o nosso dia a dia, nós precisamos sempre usar. Eu volto e meio estou usando
IA, por exemplo, uma entrega de algum projeto, uma entrega de algum serviço. Nós usamos a IA para chegar mais rápido à tomada de decisão. Porque às vezes você está em dúvida de dois caminhos, por exemplo. Aí nós voltamos lá em Alice, né, nos País das Maravilhas. Alice chega e fala assim, para onde que eu vou? Para onde você quer ir? Não sei. Aí se você não sabe qual é o caminho, você acha. Então, até para usar a IA, você precisa saber para onde que você quer ir. E isso é o grande perigo em usar a inteligência artificial, porque você pode ser manipulado também. Então, para você usar a inteligência artificial, você precisa ter noção do que você quer, qual o resultado que você quer. Não é simplesmente chegar lá, pegar o resultado, copiar e colar e entregar. Você precisa saber qual o resultado que você quer. Então, esse é o diferencial de usar a inteligência artificial. Você precisa saber qual o resultado que você quer. Aí, esse resultado que você quer alcançar é que vai embasar a sua busca. Então, você vai pensar no resultado que você precisa. Então, aí você vai começar a perguntar ali no chat GPT, no Copilot. Ali você vai buscar, tem várias IAs aí que já estão treinadas para te trazer informações que vai facilitar muito o seu dia a dia. Mas você precisa saber onde você quer chegar. Senão você vai ser aquele Ctrl-C, Ctrl-V sempre. Só copiando e colando informação e entregando informação do jeito que a te entrega. E isso não é o que as empresas querem hoje. Eu vejo que isso também está muito atrelado à nossa vida, né? A gente vive sempre copiando e colando coisas de outras pessoas. E na psicologia a gente vê muito isso porque essa falta de autoconhecimento nos torna pessoas manipuladas, né? A gente sempre está esperando uma resposta do outro, a gente nunca sabe tomar uma decisão sozinha. Tem gente que não sabe tomar uma decisão sozinha sem jogar no chat GPT. Chat, eu tenho tal vestido e tal vestido para um casamento. Qual você acha que combina comigo? A pessoa não se autoconhece, não sabe nem qual tipo de roupa que combina com ela. Então isso é muito perigoso mesmo, porque a gente substitui, né, a nossa subjetividade com resposta automatizada, aprendida, de dados que foram ali compilados, para a gente tomar algum caminho, né? Seja ele bom ou ruim. O ideal é você, porque o Brasil está preparado para usar a inteligência artificial? Está. Nós estamos no caminho certo, sim. Tem muito que chegar, tem, mas nós estamos no caminho certo, porque tomada de decisão hoje nas empresas tem que ser quanto mais rápido possível. Você precisa hoje tomar decisões cada vez mais rápidas. Hoje o seu cliente, o seu paciente, ele quer decisões mais rápidas. E a inteligência artificial vai te ajudar nisso. Só que você precisa ser prudente também nesse uso dessa inteligência. Você precisa saber o que você quer buscar ali e moldar aquela resposta ali. Entender? Não é copiar e colar e entregar aquilo que você recebeu. Aquela resposta tem que atualizar a sua identidade, não a identidade da inteligência artificial. Sim. E o que a IA pode estar trazendo de impacto para a saúde mental? Respostas mais rápidas. Eu diria que respostas mais rápidas, dados mais coerentes, dados mais assertivos, porque ela pode buscar informações de fontes diferentes e te trazer essas informações compiladas já, essas informações. Ela pode cruzar informações de dados diferentes e já te trazer uma gama de informações para você analisar essas informações e entender o melhor cenário, entender um contexto, entender talvez um cenário do passado, uma provável situação que pode acontecer no futuro. Então são dados que ela pode trazer que vai te facilitar a tomar essa decisão. Sim. E os APCs são os locais que armazenam os dados, correto? Sim, correto. Como que é esqueci a palavra.
o consumo de energia que eles são utilizados. Porque no nosso trabalho, a gente está estudando que alguns locais gastam tipo 3% da energia global mundial. E em 2030, a estimativa nossa é que vai ficar a 5%. Aí isso realmente é verdade, é verídico? A tendência justamente é aumentar sim, porque quanto mais dados, maior é a necessidade de data center. Então, quanto mais se produzem dados, nós chamamos de Big Data, são muitos dados, Big Data, são uma imensidão de dados. Então, isso vai trazer uma necessidade de maior consumo de máquinas, maior produção de máquinas, maior consumo de energia, e isso vai trazer uma maior demanda também de data center. Então, é verdade isso, só que eu não vejo ainda como um problema, porque nós temos outras áreas que têm um consumo muito maior de energia. Sim. E a respeito do refrigeramento? Na questão do refrigeramento, eu acho que a gente precisa buscar soluções de energia sustentável. Sim, a gente buscou muito isso no nosso trabalho, tanto em alguns lugares. Aqui no Brasil mesmo, eu falo de utilizar a água que é utilizada para resfriar no data center. Mas em alguns lugares, infelizmente, não tem essa possibilidade ainda, e ainda buscam essas outras maneiras sustentáveis. Exemplo, a África mesmo, que tem uma escassez já, a água já é mais limitada, e acaba que eles não têm a condição de estar fazendo esse refrigeramento, a CIA ainda não está conseguindo estar, de certa forma, dentro do país. Aí a gente está buscando, mostrar para as pessoas que aliar essa estrutura, que tem as infraestruturas de data centers, tem uma quantidade de energia gasta, tem também um lado ruim, que seria o uso da água em alguns lugares, por exemplo, na África, como eu citei, mas que estamos buscando, visam procurar novas formas de sustentabilidade. Sim. Até porque tem força artesiano, tem algumas coisas que podem ser feitas, mas eu creio que estudos estão sendo feitos para chegar em uma forma de sustentabilidade, porque os dados não param. Então, precisa chegar em uma forma de suprir essa demanda aí. Sim. Para a gente poder estar finalizando, tem algumas perguntas finais aqui a respeito do nosso tema mesmo, voltado para a saúde única. A primeira é: qual é o maior benefício da IA para a saúde única? Olha, a meu ver, o maior benefício são dados em menor tempo para tomar de decisões. Sim. Isso é bem rápido. Eu também concordo com a resposta dele, porque facilita o trabalho de ambos os profissionais, tanto na área da saúde, seja mental, seja numa profissão mais prática, com um marceneiro, um pedreiro. Então, esses dados, essas respostas imediatas, ajudam na formulação do trabalho teórico, vamos dizer assim. Então, porque na área da prática, necessita de uma pessoa, E qual é o maior risco? O maior risco hoje é o que nós chamamos de segurança cibernética, a segurança dos dados. Então, o que eu enxergo hoje como o maior risco é a segurança desses dados. Eu acho também que é a dependência, de sempre esperar uma resposta, como eu disse, do outro para tomar a decisão. Apesar que os dados também é algo bem agravante, porque acontece, esses ataques também na internet, às vezes, até quando a gente está conversando no WhatsApp com uma pessoa, tem pessoas que morrem de medo de ter seus segredos vazados ou alguma coisa, que vai expor ela na internet. Então, eu acho que a dependência, em uma plataforma, de inteligência artificial, e também os dados, de pessoas estar sempre expostas na internet de uma forma negativa,
Vocês acreditam que a IA vai transformar a saúde nos próximos anos? A IA vai transformar todas as áreas nos próximos anos, todas as áreas. A intenção da inteligência artificial é essa. É transformar, mas se transformar para melhor. Tem que ser para melhor. E eu falo transformar, não é tirar emprego de ninguém. É melhorar a qualidade da entrega. Melhorar a qualidade de entrega das pessoas. Traz um complemento, né, no trabalho das pessoas, né? Eu acho que ela leva o ser humano em lugares que ele não pode ir em relação à informação, né? Que hoje, em relação aos tempos atrás, a gente tem várias informações. Se a gente joga no Google alguma coisa, a gente dá um compilado de coisas, né? Um compilado de respostas. Então, isso academicamente também é bom, né, para os estudantes, né, que usam o chat GPT, mas usar também com consciência. Então, eu acho que a gente está no caminho de melhorar tanto a saúde quanto, né, ambientalmente falando, né, no mundo animal também, né, no caso, né, da medicina veterinária. Eu acho que tem tudo para agregar valor, sendo usado com consciência, né? E para encerrarmos, qual mensagem você deixaria para estudantes que estão começando agora? A mensagem que eu até fiz uma colinha para essa pergunta, porque eu achei essa pergunta assim, muito interessante. Para quem está começando agora, eu falaria o seguinte: foque em pessoas. Foque em pessoas. Porque no final é pessoas. No final, você está lidando com pessoas. Então foque em pessoas. Não perca o relacionamento, não. Porque a IA, ela não é fim, ela é meio. Veio para auxiliar na vida profissional e trará grandes benefícios. Porém, é preciso saber usar para não ser manipulado. No final, para não ser manipulado. No final, a entrega tem que estar com a sua cara e não com a cara da inteligência artificial. Ou seja, no final, é você que está fazendo a entrega. E a pessoa que está recebendo a entrega, ela tem que ver e enxergar você naquela entrega. E não o chat GPT, e não o Copilot, e não uma inteligência artificial qualquer. No final, você está tratando com pessoas. Então, para você que está começando agora, foque em pessoas. Não faça como muitos estão fazendo hoje, Ctrl+C, Ctrl+V e entrega. Foque em você. Coloca a sua identidade na sua entrega, porque é isso que vai fazer a diferença. Acredito também, né, eu ainda como estudante, né, quando você abre um livro, até mesmo na internet, você próprio procura saber sobre o tema, sobre algum assunto, é muito mais benéfico do que você apenas copiar e colar num trabalho, ou num artigo, ou num slide, porque você precisa aprender daquilo que você está falando, você precisa dominar aquilo que você está falando. E quando você sempre espera do outro ou de uma inteligência artificial te dar a resposta, você não ganha conhecimento. Você está apenas copiando e colando algo que outra pessoa já fez ou outra pessoa já falou. Então, eu acho que esse conhecimento adquirido de forma boa, né, e sempre contínuo, traz uma diferença muito grande, né, na nossa caminhada acadêmica. Resumindo, né, você tem que saber aonde você quer chegar. Porque se você não souber aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Aí voltamos na Alice, né? Que foi em vários caminhos, comeu várias coisas e se perdeu, né? No final das contas, e demorou, tá? Quando em uma das minhas VCs, eu tive uma professora que ela falava justamente isso e falava que quando a gente só aceita, né, que a gente virar não ser dado, só copiei e colei lá no chat GPT, a gente fica superficiais. E acaba a gente vai se deixando ultrapassado na nossa profissão, enquanto outra pessoa está inovando. Tem o auxílio, tá lá de complemento a ajudar a estudar às vezes, mas ainda busca ler um livro, ver notícias, busca inovar acima do que ele tem e não só aceitar o que está sendo entregue. Então eu acho que a gente tem que pensar muito nesse lado, para a gente não deixar de sermos ultrapassados por outras pessoas que estão inovando.
E para a gente poder estar encerrando sobre umas coisas de inteligência artificial, quero agradecer a cada participante e mostrar, né, que cada área contribui de uma certa forma com a saúde animal, ambiental, humana, que é a área da Alice, a minha, a área do Robert, que entra um pouco no ambiental, que entende um pouco mais do assunto, de como é as instalações. Então, cada área visa a